a mensagem. Em síntese, nós temos aí as 3 mensagens angélicas. Para que a gente possa realmente ter uma compreensão plena, nós precisamos entender um elemento chave da mensagem desse anjo. Porque ele diz assim: caiu a grande. Quem é Babilônia? Se nós não soubermos quem é Babilônia, nós não poderíamos compreender qual é o princípio que está intrínseco aqui nessa mensagem. Porque o anjo voou e falou, e se o anjo deu essa mensagem, tocou essa trombeta, que Babilônia caiu, aquela que tem dado o vinho da ira da sua prostituição, nós precisamos entender o que realmente Deus está querendo falar. Qual é o verdadeiro significado de Babilônia e qual é o princípio que está expresso aqui nessa mensagem que vem por trás de Babilônia. Meus queridos, existe hoje uma grande divisão entre os teólogos do mundo evangélico a respeito do que São João queria dizer quando ele fez menção a Babilônia. Estaria ele mencionando Babilônia em um contexto literal? Estaria ele mencionando Babilônia em um contexto simbólico? O que realmente São João estava querendo dizer quando disse caiu a grande Babilônia? A chave para entender essa mensagem é Babilônia. Nós temos que saber quem é Babilônia. E a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a segunda mensagem, ela faz parte de um trio de mensagens que sai um atrás do outro, voando pelo meio do céu, para trazer uma mensagem à terra. É interessante que os 3 anjos tinham uma mensagem, e as 3 mensagens têm um significado, e as 3 mensagens tinham que ser pregadas a toda tribo, povo, nação, e o quê? E língua. A mensagem, ela tem que ser pregada a todo o planeta Terra. O sentido da mensagem parece ser escatológico. O sentido da mensagem parece se referir ao tempo do fim. E nós precisamos estudá-la. E nós precisamos entendê-la. Assim como Jerusalém tem mais de um significado, Babilônia tem 3 significados na sua interpretação bíblica, profética e história. E nós precisamos entender esses 3 significados de Babilônia. O primeiro significado, Babilônia é representada pela grande cidade que era cortada pelo rio Eufrates, capital do grande império babilônico, que tinha o mesmo nome da cidade. O império babilônico foi usado por Deus para derrotar os judeus e levar os judeus para o cativeiro. E se nós abrirmos a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 51. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 51, e no versículo 6 e 7. Jeremias, capítulo 51, e o versículo 6 e 7. Jeremias, capítulo 51, versículos 6 e 7, mostra a Babilônia como um instrumento usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Jeremias, capítulo 51, o verso 6 e 7. A Bíblia diz assim: fugi do meio de Babilônia, livre cada um a sua alma. Não sejais destruídos na sua maldade. É o tempo da vingança do Senhor, e lhe dará a sua paga. Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, agora enlouqueceram. O profeta aqui está falando de Babilônia como um instrumento nas mãos de Deus para oprimir nações, para conquistar nações. E Deus usou Babilônia para levar os judeus ao cativeiro com um propósito específico. Mas o que é interessante é de que Deus é que está no controle, porque vejam o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: num momento cairá a Babilônia e ficará o quê? Arruinada. Em um momento cairá a Babilônia. Imaginem, Deus usando Babilônia para castigar o seu povo, e logo em seguida,
quando o profeta fala dessa ascendência gloriosa de Babilônia em opressão ao povo de Deus, ele diz que Babilônia cairá e de que Babilônia será destruída. Vocês sabem que a queda do Império Babilônico para o rei Ciro da Medopérsia está registrada na história, na história antiga, como uma das coisas mais incríveis jamais acontecida. Porque Babilônia era uma cidade inexpugnável. Os muros de Babilônia chegavam a 30 metros de altura. A espessura dos muros era tão grande que Nabucodonosor construiu um jardim suspenso sobre o muro. O famoso jardim suspenso da Babilônia. A cidade era grande, cercada, tinha alimentos para um cerco de 7 anos. E o rio Eufrates cortava a cidade pelo meio e passava debaixo dos muros, abastecendo a cidade de água. Os homens especializados em guerra diziam que Babilônia era inexpugnável, indestrutível. Era a expressão dos historiadores da época. Mas misteriosamente, um dia, Ciro se aproximou da cidade. E ele pegou os seus soldados persas e começou a botar saco de areia no rio. E o nível do rio começou a baixar. E os babilônicos, festejando nas suas festas, não perceberam que o nível do rio estava baixando. Até o dia que finalmente os sacos de terra que Ciro botou segurou e desviou a água do rio para uma outra direção e deixou o nível do rio tão baixo que os soldados, uma noite, puderam marchar por debaixo do muro, pelo leito do rio, e saquearam e destruíram completamente Babilônia. Deus havia dito que Babilônia seria destruída, e Babilônia foi destruída. Estava escrito na profecia. O segundo significado de Babilônia está nos escritos rabínicos. Nos escritos dos rabi, quando se refere à Babilônia, é um termo claramente usado para se referir ao Império Romano da época em que São João escreveu o Apocalipse. Várias vezes nós encontramos nos escritos antigos mencionar a cidade de Roma, a cidade do trono de César, como uma grande cidade. Nos tempos antigos, Babilônia era para os profetas um símbolo de anseio por posse, poder, luxúria, grandeza, imoralidade, um símbolo de pecado. Os profetas sempre escreveram sobre Babilônia nesse contexto. Para os judeus do primeiro século, parecia que Babilônia havia sido reencarnada no Império Romano com seu poder de abuso de autoridade, luxúria e imoralidade, através desse poder opressivo. Porque Babilônia, na mão de Nabucodonosor, foi opressiva. E o Império Romano era extremamente opressivo. Nós vamos encontrar na história várias menções, inclusive na história judaica, de que Babilônia se referia ao grande Império Romano na época em que São João escreveu o Apocalipse. O terceiro significado de Babilônia na história profética, bíblica e histórica é de que Babilônia é uma referência aos poderes terrenos instigados pelo mal, se unindo com os que rejeitaram o Evangelho e se opondo à mensagem de Deus. O grande problema agora é identificar a que Babilônia São João está se referindo na mensagem do segundo anjo, quando ele disse assim: caiu a grande Babilônia. Estava ele se referindo à Babilônia literal de Nabucodonosor, que já havia passado? Estava São João se referindo ao Império Romano, que também era chamado Babilônia? Ou estava São João se referindo a essa Babilônia mística que seria formada no final dos tempos, onde os poderes civis e religiosos se uniriam em oposição ao povo de Deus, produzindo uma grande perseguição, prostituindo as religiões com doutrinas falsas, a fim de se opor contra o povo de Deus? O capítulo 18 de Apocalipse, quando fala de Babilônia, fala de uma Babilônia rica, que é grande em proeminência e muito forte em poder